Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rose e hoje nós vamos fazer uma atividade envolvendo os números. Na tabelinha que eu vou fazer aqui, vai ser do número 0 até o 5. Mas, de acordo com que a criança vai aprendendo, vocês podem ir aumentando o nível de dificuldade para a criança. Serve tanto para as crianças menores, como as crianças que têm muita dificuldade em reter e reconhecer os numerais. Tudo bem? Então vamos lá? O material que nós vamos usar, eu vou usar uma caneta, uma folha, eu estou usando uma folha de sulfite, mas pode ser folha de caderno, o que vocês tiverem em casa, não tem problema. Vou usar uma régua para fazer a nossa tabelinha, para ela ficar bem bonitinha. Vamos usar tampinhas de garrafa de refrigerante, pode ser de leite, pode ser o que vocês tiverem em casa, não tem problema. Depois, para aumentar o grau de dificuldade da criança, nós vamos usar também folhas coloridas. Pode ser papel crepom, pode ser jornal se vocês tiverem em casa, pode ser o que vocês tiverem, não tem problema. E outra coisa também, nós vamos utilizar a cola. Isso aumenta o grau de dificuldade da criança. Para quê? Para ela ter mais concentração, atenção e desenvolver a habilidade motora também. Então, com a folha branca, o que nós vamos fazer? Pegar a régua e vamos traçar a nossa tabelinha. Eu vou começar do número 0. Nesta folha aqui, vai dar para fazer até o número 5. Mas de acordo com que a criança vai aprendendo e reconhecendo os numerais, vocês podem aumentar o grau de dificuldade da criança. Não tem problema. Aliás, deve ser feito isso, tá? Aumentar o grau de dificuldade. Traça até os números que vocês quiserem, para que a criança possa estar realizando a atividade, com ou sem a ajuda de vocês. Os menorzinhos, com certeza, vai precisar da ajuda, certo? Continue até chegar embaixo. No final, a nossa tabelinha vai ficar assim. Depois que finalizou a tabelinha, tá? Coloquei os números do 0 até o número 5, que eu vou ensinar aqui no vídeo. Mas, como já foi falado, aumentamos a dificuldade da criança à medida que ela for aprendendo. Por que eu vou começar do 0 aqui? A criança ela tem que ter noção que o 0 é nada. Então, geralmente a criança ela tem que ter o concreto. Se ela não tem o concreto, fica difícil para ela absorver o abstrato. Então, uma maneira mais fácil de conseguir fazer com que essa criança entenda o que é um 0, pode mostrar os dedinhos da mão, ela mostra os dedinhos da mão para você e peça para ela fechar a mãozinha. E aí pergunta o que ela está vendo, quantos dedinhos ela está vendo. Ela vai dizer o quê? Provavelmente ela vai dizer que é nada. Então, esse nada é 0, ok? Aí, prosseguindo. Então, se o 0 é nada, se eu fecho a mãozinha, não vejo nada, então eu não vou colocar nenhuma pecinha aqui. O que significa o 0? Nós vamos preencher a tabelinha, mostrando para a criança o quê? Número 1. Quantas pecinhas eu vou colocar para fazer o número 1? Aí você vai mostrar para a criança que eu vou colocar uma tampinha aqui. Não vai ter mais casinhas para cá, não vai ter mais espaço, então só cabe uma pecinha. No número 2, quantos espaços eu tenho? Eu tenho 2 espaços. Então, o que a criança vai ter que fazer? Vai preencher esses espaços com a tampinha, ó. Falta o quê? Falta mais um. Então, eu vou colocar. Então, isso, número 2. Na terceira, nós temos quantos espaços? E nisso a criança ela vai tentando associar o número 3 com os espaços e a quantidade de tampinha. Colocamos uma tampinha
E aí a criança vai ser incentivada e motivada e perceber que ainda está faltando mais espaço para ser preenchido. Então ela vai colocar mais uma. Falta mais? Falta. Então vamos colocar. Então, ó, o número 3 equivale a quantas tampinhas? Quantos espaços nós colocamos aqui? E vai ficando essa tabela linda e bem colorida. A de baixo, número 4. Quantos espaços eu tenho? Vou colocar o primeiro espaço. Ainda falta mais? Vai faltar. Então ela vai colocar mais um. Já preencheu todos os espaços? Com certeza ela vai falar que não. Então você incentiva e instiga ela a ter esse raciocínio, a pensar dessa forma, ó. Mais uma tampinha, ainda tá faltando mais um espaço em branco. Então eu vou colocar mais um. Tudo bem? Número 5, tá? Quantos espaços eu tenho em branco? Ela vai colocar uma tampinha. Falta mais. Então ela vai perceber que ela precisa preencher todos esses espaços com a tampinha. A partir desse momento, ela vai começar a ter a noção de quantidade, certo? E tentar se organizar de acordo com esses números que ela está vendo aqui, para reconhecer e identificar o numeral, certo? Essa atividade ela pode ser feita várias vezes, porque a criança pequena ela não tem essa noção de quantidade. Então, seria bom ela estar fazendo várias vezes, treinando, para estar conseguindo identificar o numeral e reconhecer. Depois, o que nós vamos fazer? Quando passar essa etapa, que a criança já estiver bem familiarizada com o numeral, tá? E com as quantidades que ela tem que preencher, nós vamos fazer uma outra atividade que já vai dificultar um pouquinho o grau, tá, da criança, para ver se realmente ela está absorvendo o que você está ensinando para ela, para ver se realmente você pode mudar de etapa com ela. Se ela não conseguir fazer a outra parte, vocês voltam para essa primeira parte, para que ela consiga, tá, reconhecer os numerais. Tudo bem? Então, agora nós vamos dificultar um pouquinho o grau, tá? Como assim? A criança já se familiarizou com os números, ela já conseguiu fazer com as tampinhas, já sabe o que significa o número 0, que 0 é como se não existisse nada. Não existe nada, né? Então faça a atividade com a mãozinha, esconder os dedinhos. E nós vamos usar agora a folha colorida. O que nós vamos fazer? A criança vai fazer. Ela vai exercitar a coordenação motora, embrulhando os papeizinhos assim, fazendo bolinha. Quanto mais perfeita, melhor. Ela vai treinar esse movimento, certo? Posteriormente, nós vamos utilizar a cola e ver como que ela se lembra para fazer a atividade, certo? Ela vai ter que fazer o 0, quantas bolinhas eu tenho que pôr aqui? Ela vai perceber que não tem nenhum espaço, certo? Aqui, quantas bolinhas nós temos que pôr aqui? Quantos espaços? Se tudo der certo, ela vai perceber que é 1. Aí vai lá, pega, cola e vamos colar uma aqui. Tudo bem? O 2, quantos espaços? 2 espaços. Então, ela vai ter que colar uma aqui e o outro aqui. Se ela já conseguir fazer esta parte, o que acontece? Significa que ela já está se familiarizando com os números. Então, você pode estar aumentando o grau de dificuldade. Em vez de ser somente até 5, já pode continuar até o 10. E assim, sucessivamente, até ela conseguir passar esses números para o papel também. Porque a ideia não é ficar só no reconhecimento, é saber representar os números também. Tudo bem? Algum problema na atividade? Se tiver, pode fazer um comentário, pode pedir orientação nos comentários que eu respondo para vocês. Tranquilo? E a nossa tabela vai ficar assim, tá? E ela vai perceber que tem alguns espaços vazios, certo? Tudo bem? Muito obrigada. Depois vai ter mais vídeos.
E se precisar de alguma orientação, é só pedir, não tem problema nenhum. Valeu?